A tua operação tem alguns requisitos dentro do iFood como plataforma. O iFood, você tem que entender que o cliente é dele. O cliente do iFood, ele quer que tenha uma boa experiência para voltar a comprar do iFood. O iFood também cuida do intermédio desse cliente e da fidelidade dele dentro da plataforma. Então ele quer que ele tenha uma boa experiência. Boa experiência para o iFood nesse quesito é o restaurante que tem menor chamado, menos número de ocorrências, né? O menor número de cancelamento, uma vez que cancelamento significa que o iFood não deixou de ganhar aquele dinheiro. O cliente pode fazer um outro pedido não ser na plataforma, então o cancelamento também é um quesito que é bem importante. E a avaliação. A avaliação é um quesito que fica visível para você olhando na plataforma aqui dentro do computador. Quanto melhor a tua avaliação, melhor o desempenho. E esses 3 indicadores formam o super restaurante. Se você bater um ano de super, você recebe uma plaquinha do iFood como um super restaurante que você é. Só que, além das avaliações, tem o que o teu cliente fala não com a boca, mas com o bolso. Se o cliente não recompra de você, o iFood entende que você está tendo uma máquina de moer cliente. Você traz cliente novo e traz cliente novo, traz cliente novo, traz cliente novo. Então os clientes precisam recomprar para que você desenhe o perfil de cliente que você quer, para que ele entenda qual é o cluster que mais faz sentido ele apresentar à tua loja. Então motivar a segunda, terceira compra dentro do aplicativo também tem uma linha muito tênue entre ser positivo. Então um bilhetinho escrito à mão, pedindo uma avaliação, dando uma oferta, alguma coisa para recomprar, tende a ser benéfico para você na linha final desse aquisito. Mas o que eu quero bater hoje aqui é em cima de um outro quesito da sua operação. Beleza, o iFood te traz cancelamento, chamado e operações. E ele também te fala onde você está tendo mais chamados, o porquê que está tendo mais chamado, o porquê que está tendo mais avaliação ruim, ou o porquê que está tendo mais cancelamento. E normalmente isso começa dentro da operação. Então eu quero que você vire os olhos, saia da tela do iFood e analise a sua operação. Pô, Diego, mas como? Vai olhar. Pô, teve uma reclamação da carne naquela semana. Pô, será que você comprou a carne? Será que o fornecedor entregou certo? Será que a cozinha posicionou certo, limpou certo? Será que mudou o açougueiro do meu fornecedor e essa carne não está vindo mais limpa como ela vinha? Eu tenho que interferir? Será que eu mudei a marca de frango, ou a marca da linguiça, ou a marca de alguma outra coisa? Então, entenda se há algo por trás da operação. Esse é o primeiro ponto. Entenda a avaliação não como uma ofensa ou como uma agressividade por parte do cliente com você, mas entenda como uma consultoria gratuita que realmente é. Então, quando você aprende a ouvir isso, você vai conseguir ter esse desempenho. Primeiro ponto, tem um checklistzinho para você olhar. Olhe lá, avaliação ruim, tal. Pô, isso aqui não faz muito sentido. Descarta. Pô, isso aqui faz sentido. Vou olhar internamente, vou falar com o time. Pô, tô tendo muito chamado por atraso. Pô, como tá configurado? Pô, tá configurado que eu entrego em 30 minutos. Pô, mas por que tá 30 se a gente tá atrasando? Pô, tá 30 porque esse menor tempo o Diego falou que vende mais. Só que será que o menor tempo no sábado à noite, que é o dia de pico da casa, você consegue entregar em 30? O que tá lá não precisa ser estático. Ele vai ser vivo. Então, pô, sábado à noite eu tenho um tempo maior. Segunda-feira à noite eu tenho um tempo bem menor. Porque eu tenho mais ociosidade. Então eu consigo ficar mais atento ao delivery do que eu tenho ou dividindo o salão e delivery numa sexta e num sábado à noite. Então, saiba entender qual é o momento da tua operação por dia, por horário, e aumenta isso dentro da plataforma. Pô, Diego, mas como que eu vejo esses tempos e como que eu vejo a minha capacidade? Primeiro que você deveria entender qual é o teu ciclo de produtividade, qual o volume do teu ciclo. Por exemplo, quantos hambúrgueres eu consigo fazer em 1 hora, ou em meia hora, em 10 minutos? Qual é o tamanho desse ciclo? Quantos parmegianos eu consigo soltar? Quanto eu consigo soltar desse prato? Esse prato está com mise en place muito pronto? Quantos pratos esse mise en place dá na produção? Então, isso é um ciclo de produção. A maneira mais fácil de você entender qual o tempo de entrega, ou qual o tempo de operação, ou aonde está o gargalo, é o motor de 4 tempos. O que é o motor de 4 tempos? Você vai pegar um pedido, assim que ele sair da impressora, e vai ver quanto tempo da impressora até a cozinha finalizar a produção. Esse é o primeiro tempo de produção na tua cozinha. Segundo tempo, o tempo que essa tua equipe demora para embalar o produto. Colocar o produto ali não é só fechar as embalagens, é colocar dentro do craft, da sacolinha, grampear, deixar pronta para o cliente, o motoboy retirar. Então isso é embalar, deixei pronto, tá aqui, pronto para ele retirar. Quanto tempo? Demorou. Terceiro tempo, esse pedido ficou esperando o motoboy? Se sim, qual o tempo? Se não, 0. Mas normalmente espera.
terceiro, esse é o quarto, né? Terceiro tempo, o tempo de despacho, digamos assim. O nosso quarto tempo é o tempo de entrega. Então, com esses 4 tempos, preparo, embalagem, despacho, entrega, eu consigo entender onde está o gargalo. Pô, eu demoro na produção, eu consigo deixar alguma coisa pré-pronta? Eu tenho grandes players que eu atendo hoje como pizzaria que deixam a massa pré-assada. Ela aumenta a qualidade para o delivery, porque ela fica mais sequinha, não fica mais úmida fazendo o recheio, aumenta a qualidade e a experiência e também melhora muito o nosso processo, acelera muito a produção, porque não lida com a massa crua. Ele simplesmente passa o molho ali depois, já joga por cima o recheio, pré-assa, tá pré-assada, tchau e benção. Então, esse é um ciclo. Tem um case muito famoso de hamburgueria, que hoje eu tenho o prazer de atender, mas eu não atendia nessa época, começou na pandemia. O que ele fazia? Ele tinha 3 hambúrgueres, na verdade, já começou com 2, depois foi para 3. Só que ele tinha um volume de pedido de 600 entregas por dia. O que ele fazia? Não esperava o cliente pedir. Ele embalava um hambúrguer por craft, então ia hambúrguer, ketchup, guardanapo. E ele fazia uma mesa só de x-salada, uma mesa só de x-bacon, uma mesa só de tal. Tô falando nome genérico para não vocês não pegarem quem é o cliente. Então, pegou essas três praças. Pô, o cara pediu 5 cheeseburger, toma. Ah, o cara pediu um de cada, toma. E aí só ia despachando. Pum, 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 pum. Isso dava uma velocidade absurda. Hoje ele é um monstro, franqueou, tá voando. Mas começou já cuidando de tempo no primeiro dia. Então, olha para dentro da sua operação e tenta entender, assim como você já sabe ouvir o funil, tenta entender como está a operação. E para isso você vai usar os cancelamentos, os chamados, a avaliação como uma consultoria. Tem um sistema NPS na sua loja, um Falae, um sistema que faz isso? Olha também. E aí você olha para dentro, reflete, olha, avalia o checklist da tua operação, vê como estão os 4 tempos nos horários de pico e nos horários de ociosidade e toma a sua decisão. Te vejo na próxima aula mostrando esses indicadores na tela do computador. Delivery Ativo, o canal que fala tudo sobre delivery para quem vive de delivery.